segredo estoico que ninguém te contou. Só quando você para de controlar, tudo se alinha. Quando você solta, o universo se reorganiza. Você já reparou que as coisas só começam a fluir quando você para de forçar? Quando finalmente desiste de tentar prever, controlar, antecipar e apenas permite. É quase mágico. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Mas no instante em que solta, tudo parece se alinhar como se o universo, enfim, tivesse respirado com você. O estoicismo chama isso de ataraxia, o estado em que a mente abandona a necessidade de domínio e encontra paz no que é. É o oposto do que o mundo moderno ensina, porque hoje te dizem que o controle é poder, que quem comanda, vence, que quem prevê, evita a dor. Mas ninguém te conta que o controle é a forma mais sutil de medo, e que quanto mais você tenta segurar a vida, mais ela escapa pelos dedos. A mulher estoica entende o segredo que ninguém te contou. Você não precisa controlar para que tudo se alinhe. Na verdade, é o controle que impede o alinhamento. Porque controlar é duvidar. É olhar para o fluxo da vida e dizer, eu sei melhor. E quando o ego tenta substituir a confiança, a alma se esgota. Você se reconhece nesse ciclo? A mente inquieta que quer prever cada gesto do outro, cada desfecho, cada resposta. A ansiedade que tenta proteger o coração, o medo de perder o que nem é seu. E a exaustão silenciosa que vem de lutar contra o inevitável. Tudo isso tem um preço, a perda da presença. O estoicismo não te ensina a desistir, te ensina a confiar. A confiar não em sorte ou destino, mas na força racional e espiritual que te mantém em equilíbrio com o que é real. A mulher estoica não é passiva. Ela apenas entendeu que a serenidade é mais poderosa do que a insistência, que não há vitória em forçar o que não flui, e que o controle é, na verdade, uma tentativa de fugir da dor da incerteza. Quando você para de tentar controlar, começa a enxergar o que antes o medo nublava, a perceber que o amor cresce melhor quando é livre, que o respeito nasce quando há espaço, que o destino só se revela quando você para de interferir. Não é rendição, é sabedoria. É a coragem de aceitar que algumas coisas não dependem de você. E isso não é derrota, é descanso. Porque a mulher que tenta controlar tudo vive tensa, exausta e sempre à beira da decepção. Mas a mulher estoica respira, observa e escolhe. Ela permite. E é no permitir que o invisível começa a se mover a favor dela. O segredo estoico que ninguém te contou é simples e profundo. O universo não se alinha com quem luta contra ele. Ele se alinha com quem o entende. E entender é aceitar o que é. Com coragem, com presença e com fé. Hoje você vai aprender as lições que os antigos filósofos chamavam de harmonia interior. A arte de viver com o que acontece sem perder o próprio eixo. Porque controlar é tentar ser Deus, e confiar é finalmente agir como uma deusa. O caos que você cria quando tenta controlar tudo, a raiz invisível da ansiedade estoica. Existe uma forma de caos que não vem de fora, vem de dentro. É o caos sutil e constante de uma mente que tenta prever cada passo, cada gesto, cada palavra. A mente que acorda já cansada, porque passou a noite ensaiando diálogos que nunca vão acontecer. Que vive em alerta, como se o próximo movimento do mundo dependesse de sua vigília. E o nome desse estado é controle. A ilusão mais desgastante que existe. O estoicismo nos ensina que o controle absoluto é impossível, e tentar alcançá-lo é a origem de quase todo o sofrimento humano. Mas o ego insiste. Ele acredita que se puder compreender tudo, prever tudo, antecipar tudo, finalmente estará seguro. E assim nasce a ansiedade, não como uma doença do tempo moderno, mas como a emoção natural de quem não aceita o imponderável. Você sente esse peso? A necessidade de saber se ele vai te ligar, de entender o porquê daquela atitude, de garantir que ninguém te machuque de novo. Esse é o coração tentando exercer o papel que pertence ao destino. A mulher estoica aprendeu o que muitos ignoram. Controlar é resistir ao fluxo da vida. E toda resistência gera atrito. E todo atrito, dor. Por isso o estoicismo não fala de rigidez, mas de flexibilidade.
de ser firme sem ser dura, de estar inteira mesmo quando nada parece estável. O estoico não é quem controla o vento, é quem aprende a ajustar as velas. Quando você tenta controlar tudo, o que realmente está tentando fazer é se proteger da dor. Mas essa proteção te prende mais do que te liberta. Você se torna prisioneira do próprio medo, medo de perder, de errar, de ser rejeitada. E paradoxalmente, ao tentar evitar a dor, você a atrai. Porque quem vive em estado de controle está sempre no futuro, nunca no agora. E o agora é o único lugar onde existe paz. Sêneca escreveu: "O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o resiste." E o que ele queria dizer é simples. Quando você tenta empurrar o rio, só se afoga mais rápido. Mas quando aprende a flutuar, o rio te leva exatamente para onde precisa ir. A mulher estoica aprende a flutuar, não porque desistiu, mas porque confia. Ela entende que há uma ordem maior operando mesmo no aparente caos, e que tentar dominar o indominável é desperdiçar a própria energia vital. Pense nas vezes em que você tentou controlar alguém. Talvez um relacionamento, um resultado, uma conversa. Quanto mais você tentava segurar, mais tudo escapava. O que era leve ficou pesado. O que era sincero virou obrigação. O que era harmonia se transformou em tensão. Isso porque o controle é a energia do medo. E o medo sufoca tudo que é vivo. O estoicismo propõe um caminho diferente. O domínio sobre si. Não sobre o outro, nem sobre o mundo, mas sobre as reações que o mundo desperta em você. E esse é o verdadeiro poder. O que te devolve o eixo no meio do caos. Porque controlar o exterior é impossível, mas controlar a mente é libertador. E quando a mente encontra calma, o resto se reorganiza. O caos desaparece não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de alimentá-lo. E é isso que os antigos chamavam de harmonia. Não o fim do caos, mas a compreensão de que ele nunca foi o inimigo, apenas o reflexo da sua resistência. O primeiro segredo do alinhamento é soltar, não no sentido de desistir, mas de permitir que a vida cumpra o que veio cumprir. Porque o universo não entende a linguagem do medo, ele responde à vibração da confiança. E a mulher que confia se torna imbatível. Porque nada mais a arrasta, nada mais a pressiona, nada mais a controla. Ela entendeu que, quando você para de tentar controlar tudo, o caos se transforma em ordem, e o inevitável em caminho. A ilusão do controle, quando a mente confunde prevenção com poder. A mente humana tem um instinto ancestral, acreditar que prever é proteger. Que se você conseguir antecipar o próximo movimento, evitará o golpe. Que se souber o que o outro vai fazer, nunca mais será ferida. E é assim, com a melhor das intenções, que nasce o controle, essa armadilha disfarçada de cuidado. O estoicismo chama isso de a prisão da previsão. É o hábito de viver com o olhar fixo no que pode dar errado, de calcular possibilidades, imaginar respostas, criar defesas mentais antes mesmo que algo aconteça. Mas o que ninguém percebe é o preço que se paga por essa ilusão. Quanto mais você tenta prever, mais se distancia da realidade, porque o presente vira apenas um trampolim para o medo do futuro. A mulher estoica aprendeu que o controle não é poder, é tensão. E a tensão, quando se acumula, vira ansiedade. Ela já viveu isso. O corpo rígido, o sono leve, o coração sempre em alerta. A mente que não se cala porque acredita que o perigo mora em cada esquina da alma. Mas o perigo real não está fora, está dentro. Está na crença de que o mundo precisa seguir o seu roteiro para que a paz exista. E o estoicismo destrói essa crença com uma única pergunta: e se o controle for exatamente o que te impede de viver o que foi feito para você? A mente controladora acredita que está se protegendo, mas está apenas resistindo. Resistindo ao fluxo da vida, ao mistério, ao improvável, ao inesperado. Tudo aquilo que faz a existência ser viva. Quem tenta controlar, não vive. Administra, planeja, calcula, prevê. Mas o que é a vida, se não a arte de dançar com o incerto? Sêneca dizia: o homem que teme o futuro sofre antes do necessário. E é isso o que o controle faz. Multiplica sofrimentos que talvez nem aconteceriam. A mulher estoica compreende que o verdadeiro poder não é prever,
é confiar na própria capacidade de reagir. Ela não precisa saber o que virá, porque sabe quem será quando vier. Esse é o tipo mais elevado de autodomínio, confiar na própria lucidez. A mente dela se tornou um templo, não uma torre de vigilância. Ela observa o que acontece e responde com sabedoria, em vez de tentar escrever o destino com ansiedade. A ilusão do controle também rouba a beleza do agora. Pense, quantas vezes você deixou de sentir algo bonito porque estava preocupada com o que poderia dar errado? Quantas vezes sabotou a própria paz tentando garantir que não haveria dor? E mesmo assim, a dor veio, porque a dor não é punição, é passagem. O controle tenta impedir a travessia, mas o estoicismo ensina que a travessia é o que te forma. A mulher estoica aprendeu a fazer as pazes com o imprevisível. Ela entendeu que a vida é como o mar. Você pode escolher o barco, ajustar as velas, aprender a nadar, mas o vento nunca será seu. E quando aceita isso, descobre um poder que o controle jamais oferece: a leveza. A leveza de confiar no próprio eixo mesmo quando o chão treme. Controlar é tentar impedir o medo, mas o medo só desaparece quando é atravessado. A mulher estoica não tenta fugir da incerteza, ela a acolhe como parte do aprendizado. Ela vive com uma fé racional. Sabe que o que é seu encontra caminho, e o que não é, se dissolve. E essa certeza, silenciosa e profunda, a torna imperturbável. No fim, o controle é a forma mais elegante de dizer eu não confio. Mas quando a confiança desperta, o controle se torna desnecessário. A mulher estoica não precisa mais prever o amanhã, porque ela já domina o hoje. E o hoje, quando vivido com presença, tem um poder que o futuro jamais terá: o de alinhar tudo ao redor, sem esforço. Quando o controle vem do medo, e o medo se disfarça de amor, o medo raramente se apresenta como medo. Ele é sutil, camuflado, inteligente. Se veste de cuidado, de zelo, de eu só quero o melhor. E é assim, disfarçado de amor, que ele assume o comando da sua vida. Mas o estoicismo ensina: tudo o que nasce do medo, mesmo quando parece amor, aprisiona. Quantas vezes você acreditou que estava cuidando, quando na verdade estava controlando? Quantas vezes confundiu proteção com posse, carinho com vigilância, presença com dependência? É fácil cair nessa armadilha, porque o medo fala com a voz da razão. Ele diz: se eu não controlar, vou perder. Se eu não insistir, não vão me valorizar. Se eu não provar o que sinto, vão se esquecer de mim. E pouco a pouco, o medo transforma o amor em prisão, e o afeto em tensão. O amor não nasce da tentativa de controlar, mas da coragem de permitir. Mas a mente humana, ferida, quer garantias. Ela quer um amor que nunca vá embora, uma promessa que não se quebre, um amanhã que repita o hoje. E por isso tenta segurar o vento, e chama isso de segurança. Mas o vento não pode ser controlado, ele só pode ser sentido. O mesmo acontece com o amor, com a vida, com as pessoas. Tudo o que é vivo, se for controlado, morre. A mulher estoica compreende isso com o coração lúcido. Ela já viveu o amor que sufoca, o apego que dói, a necessidade que cansa, e percebeu que o controle não a protegia, apenas a deixava exausta. Porque o controle nasce do medo da perda, e o medo da perda é o oposto da confiança. Marco Aurélio dizia: você sofre mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. Quantas vezes você já sofreu por antecipar algo que nem aconteceu? Quantas vezes se distanciou do presente tentando prever o abandono? A mulher que tenta controlar tudo não quer poder, quer segurança. Mas segurança é um mito. Nada no mundo é fixo, nem o tempo, nem as pessoas, nem as emoções. E o estoicismo ensina que a sabedoria está justamente em aceitar o caráter transitório de tudo. Quem aceita a impermanência se torna livre. Quem luta contra ela se torna prisioneira daquilo que tenta segurar. O medo disfarçado de amor é o inimigo da serenidade. Ele diz: controle para não perder. Mas o amor verdadeiro responde: confie, e o que for seu, ficará. É por isso que o estoicismo não ensina o desapego como indiferença.
e sim como respeito pelo fluxo natural da vida. O que precisa ir, vai. O que precisa ficar, permanece. E a mulher estoica, ao invés de forçar, observa. Ao invés de implorar, silencia. Ao invés de exigir, confia. Há um tipo de beleza que nasce da confiança. É a beleza da mulher que não precisa correr atrás, porque sabe que nada que lhe pertence precisa ser caçado. Ela não persegue, não implora, não vigia, apenas se alinha. E tudo o que está em harmonia com ela volta naturalmente. Esse é o poder invisível do desapego estoico. O que é verdadeiro sempre retorna, mas o que retorna só o faz quando você solta. No fundo, o medo e o amor são forças opostas que pedem escolhas diárias. Toda vez que você tenta controlar, escolhe o medo. Toda vez que confia, escolhe o amor. E quando o amor é escolhido com consciência, o universo responde com equilíbrio. O segredo estoico é simples e radical. Tudo o que você tenta controlar se transforma em peso. Tudo o que você permite fluir se transforma em paz. A mulher que entende isso descobre que o poder não está em segurar, mas em sustentar. Sustentar a calma, a presença, a fé. Porque quando a alma confia, o medo se cala. E quando o medo se cala, a vida se alinha. Exatamente como deveria. Quando o controle é orgulho disfarçado, a luta invisível do ego contra o destino. Existe um tipo de controle que nasce, não do medo, mas do orgulho. É o controle da mulher que acredita que pode e deve resolver tudo sozinha, que não aceita o fracasso, não tolera o imprevisto e não confia que algo possa dar certo se não passar por suas mãos. Esse é o controle mais silencioso e mais perigoso de todos, aquele que vem da ilusão de onipotência. O ego adora se disfarçar de força. Ele sussurra: você não precisa de ninguém. Você é forte o bastante para suportar tudo. Se você soltar, tudo vai desabar. E a mulher, movida por essa voz, se torna rígida, não por maldade, mas por sobrevivência. Ela confunde o controle com competência e a autossuficiência com sabedoria. Mas o estoicismo ensina: não há virtude na rigidez, há sabedoria na flexibilidade. Quando o orgulho toma o lugar da entrega, nasce uma tensão invisível. Tudo precisa sair do jeito certo, no tempo certo, na ordem certa. E quando não sai, vem a frustração, a raiva, o cansaço. É o corpo que adoece tentando sustentar o que a alma já pediu para soltar. É a exaustão que nasce do excesso de autocontrole. Porque o ego quer ser o autor da história, mas o destino insiste em ser o editor. A mulher estoica aprendeu a diferença entre controlar e direcionar. Controlar é tentar dominar o resultado. Direcionar é agir com consciência e aceitar o que vier. Ela não entrega sua vida ao acaso, mas também não luta contra o que está além de sua vontade. Ela faz o que pode, com o que tem, e descansa no que não depende dela. E é esse descanso, essa pausa lúcida, que o mundo confunde com fraqueza, mas é, na verdade, o auge do poder. Marco Aurélio escreveu: aceite o que o destino te dá, pois ele foi moldado para você. E essa frase, quando compreendida, desmonta o ego. Porque o ego quer escrever o roteiro da existência, mas a sabedoria estoica entende que o destino é coautor da alma. Há algo maior guiando cada evento, inclusive aqueles que você chama de erro. Nada é perda quando a consciência está desperta. Nada é fracasso quando há aprendizado. Nada é caos quando há fé na ordem invisível das coisas. A mulher que tenta controlar tudo acredita que está garantindo segurança, mas o que faz é bloquear o movimento natural da vida. Ela impede o fluxo, interrompe a sincronicidade, sufoca as possibilidades. E o que era poder vira prisão. Mas quando ela finalmente solta, algo extraordinário acontece. O universo começa a trabalhar com ela, não contra ela. Porque o orgulho cria resistência, e a resistência cria sofrimento. Mas a humildade, a virtude que o estoicismo mais valoriza, cria espaço para que o destino haja. Humildade, no sentido estoico, não é submissão, é reconhecimento da ordem natural.
É saber que há forças maiores que operam além da nossa vontade. É entender que você pode conduzir o barco, mas o mar sempre terá a palavra final. E isso não é derrota, é sabedoria. Porque a mulher que confia na maré aprende a navegar com leveza, enquanto a que luta contra ela se afoga no próprio esforço. O orgulho te faz acreditar que parar é desistir. Mas o estoicismo ensina que parar, às vezes, é avançar. Porque há momentos em que o destino te pede quietude, não ação. Há fases em que o silêncio faz mais do que 1000 tentativas. E há situações em que a única coisa que falta para tudo se alinhar é você deixar de tentar controlar o tempo certo das coisas. Quando o ego se aquieta, a vida começa a cooperar. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam. O que era confuso começa a fazer sentido. Não porque você forçou, mas porque você finalmente permitiu. E o universo responde a quem confia, não a quem exige. No fim, o controle disfarçado de força é só o orgulho tentando ser Deus. Mas quando você entende que o poder verdadeiro está na entrega consciente, o orgulho se dissolve, e no lugar dele nasce algo infinitamente mais grandioso. A paz de quem aprendeu a fluir com o destino, e não contra ele. O dia em que você para de forçar, o universo começa a trabalhar a seu favor, a sabedoria do não controle. Há um instante misterioso, silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Não é quando você conquista o que queria, nem quando finalmente entende o que deu errado. É quando, exausta de tentar, você simplesmente solta. E nesse exato momento, o universo começa a se mover em sua direção. O estoicismo chama isso de harmonia com o logos, o ponto em que sua vontade deixa de lutar contra a ordem natural das coisas e passa a fluir com ela. É como remar contra a corrente durante anos e de repente virar o barco e perceber que a água sempre quis te levar adiante. Mas para isso acontecer, você precisa ter a coragem que poucos têm. A coragem de parar de forçar. A mulher estoica entende que forçar é duvidar. Porque quem confia, permite, e quem duvida, controla. Durante muito tempo, você acreditou que insistir era prova de força, que o amor se mostrava na persistência, que o sucesso vinha da luta, que a fé era o mesmo que nunca desistir. Mas agora começa a perceber o que os sábios sabiam há milênios. Há uma diferença entre lutar por algo e lutar contra o fluxo. Forçar é como tentar abrir uma flor com as mãos. Você destrói o que estava prestes a florescer naturalmente. É querer apressar o tempo, manipular o destino, dominar o ritmo que não te pertence. Mas a vida tem seus próprios ciclos, e o que é verdadeiro só desabrocha quando está pronto. Você pode cuidar da terra, regar a semente, preparar o solo, mas não pode mandar no nascer do sol. E ainda assim, ele nasce todos os dias, sem precisar do seu comando. A mulher estoica observa essa sabedoria nas pequenas coisas. Ela vê que o rio não precisa empurrar as pedras para seguir, apenas contorna. Que o vento não precisa pedir passagem, apenas sopra. E que o universo inteiro se move em perfeita sincronia, sem que ninguém precise ordenar. Por que então ela acreditaria que precisa controlar tudo para que a vida dê certo? A resposta é simples. Porque confundiu esforço com propósito e controle com fé. Mas o dia em que ela entende que o fluxo não é o inimigo, tudo muda. Ela para de correr atrás do que não a quer. Para de tentar convencer quem não está pronto. Para de exigir respostas de quem não pode oferecê-las. E no lugar da ansiedade, nasce a calma. No lugar do medo, nasce a confiança. E no lugar do desespero, nasce algo ainda mais poderoso. O alinhamento. O alinhamento é o ponto em que o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho da sua serenidade. As coisas começam a acontecer de forma natural, como se o tempo finalmente tivesse aprendido a respeitar seu ritmo. Mas o segredo é o oposto do que sempre te disseram. Não é o controle que cria o alinhamento, é o desapego. Quando você solta, não perde, libera espaço. E esse espaço é onde a vida entra. A mulher estoica entende que a força não está em segurar com mais força, mas em saber o momento certo de abrir as mãos.
O destino não é cruel com quem confia, é generoso. Mas ele só se revela quando percebe que você está pronta para receber sem tentar manipular o caminho. Sêneca escreveu: o que a sorte tira, ela devolve de outra forma àqueles que esperam com calma. E essa calma não é passividade, é fé racional, o tipo mais elevado de sabedoria. É a certeza de que tudo o que é verdadeiro encontra seu caminho de volta, sem que você precise empurrar, insistir ou implorar. O dia em que você para de forçar, a vida começa a cooperar, porque o universo reconhece a frequência da entrega. Ele se alinha à energia de quem confia e se distancia de quem luta contra o inevitável. A mulher estoica compreendeu isso. O que é seu flui, o que não é se dissolve. E quando o coração entende essa lei, a alma descansa e o destino, enfim, se organiza. O não controle não é fraqueza. É a forma mais sofisticada de poder. É o poder da mulher que não precisa mais lutar contra o tempo, porque aprendeu a caminhar com ele. E quando ela faz isso, o universo inteiro se move em silêncio, para colocá-la exatamente onde ela sempre deveria estar. A força de deixar as coisas acontecerem. O equilíbrio entre ação e entrega. Há uma linha muito tênue entre agir e interferir. E é nela que a maioria tropeça. Porque fomos ensinados que o sucesso é o resultado do esforço, que nada vem se não for conquistado com luta. Mas o estoicismo revela uma verdade mais profunda e menos intuitiva. Nem toda força é movimento, e nem todo movimento é força. A mulher estoica entende que há momentos em que o fazer se torna resistência. Quando o agir vira teimosia, o insistir vira desgaste, e o controle se disfarça de dedicação. Ela aprendeu com o tempo que nem tudo o que exige mais força é o que merece mais energia. Porque há situações em que o maior ato de poder é não fazer, é observar, compreender e permitir. O estoicismo chama isso de ataraxia ativa, o estado em que a alma permanece em paz, mesmo enquanto o corpo age. Não é passividade, é presença. É o ponto em que você age com consciência e entrega o resultado ao que é maior do que você. Essa é a força que o mundo moderno não entende, porque ela não grita, não exibe, não disputa. Ela apenas acontece, com calma, precisão e fé. Quando você deixa as coisas acontecerem, não está desistindo. Está reconhecendo que há uma inteligência invisível guiando o caminho. A mulher que tenta controlar tudo, acredita que é ela quem faz as coisas se moverem. Mas a mulher estoica compreende. A vida se move através dela, não por causa dela. Ela é canal, não comando. E é por isso que tudo flui melhor quando ela confia. Porque o universo reconhece quem está em sintonia com sua frequência natural. Deixar acontecer não é abandonar os planos, é abandonar a ansiedade. É agir com clareza, sem exigir garantias. É dar o passo e permitir que o chão apareça. É confiar que o que for para ser seu não precisa ser caçado, só recebido. Sêneca dizia: nada que é apressado floresce direito. E essa é uma das maiores lições do equilíbrio estoico. A pressa é a negação da confiança. A mulher estoica planta, mas não arranca as sementes para ver se estão crescendo. Ela aprende a respeitar o tempo, a entender que há processos invisíveis em andamento mesmo quando nada parece se mover. E no silêncio, algo começa a florescer. Não fora, mas dentro dela. Porque o verdadeiro alinhamento não é fazer o universo te obedecer, é aprender a se mover no mesmo compasso dele. Quando você age em harmonia com a vida, tudo parece mais leve. As portas certas se abrem, os pesos desnecessários caem, e o que antes era confusão se transforma em clareza. Mas isso só acontece quando a sua ação vem de um lugar de paz, não de desespero. Quando você faz porque sente, não porque teme. E quando você entende que o controle é uma reação ao medo, mas a entrega é a prova do amor. Amor pela vida, pelo tempo, por si mesma. A mulher estoica age com suavidade, mas com direção. Ela sabe que há uma diferença entre desistir e confiar. Desistir é deixar de acreditar. Confiar é seguir acreditando, mesmo sem controlar. E é essa fé racional, calma, silenciosa e firme, que move montanhas. No fim, o equilíbrio estoico é simples. Haja como se tudo dependesse de você.
mas confie como se nada dependesse. Essa é a verdadeira força da mulher que deixa as coisas acontecerem. A força que nasce da sabedoria de quem entendeu que o universo trabalha melhor quando ela para de atrapalhar o plano. A paz que surge quando você para de resistir. O estado estoico da harmonia interior. Existe um tipo de paz que não pode ser conquistada, apenas permitida. Ela não vem quando você vence uma batalha, mas quando decide que não precisa mais lutar todas elas. É a paz que nasce quando você para de resistir ao que é. E é nesse ponto que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Se torna respiração. A resistência é uma forma sutil de medo. Quando você resiste, diz ao universo: isso não deveria estar acontecendo. Mas o que está, está. E lutar contra o real é se machucar com o inevitável. A mulher estoica aprendeu com dor e lucidez que aceitar não é se conformar. É reconhecer o que existe sem se perder no desespero de querer mudar o incontrolável. Durante muito tempo, ela acreditou que a força estava em enfrentar tudo, em não ceder, em se manter firme, em provar que podia suportar qualquer coisa. Mas agora ela entende. Há batalhas que se vencem não resistindo, mas se rendendo. Não no sentido de desistir, mas de entregar o controle do incontrolável e retomar o controle do essencial, a própria mente. Quando a alma para de resistir, o corpo relaxa, a mente se aquieta e o tempo parece desacelerar. O que antes era caos começa a fazer sentido, não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. O estoicismo ensina que a harmonia interior nasce da aceitação do destino. O amor fati, o amor pelo que é. Aceitar não é desistir do futuro, é confiar que o presente é parte dele. E a mulher estoica descobre nesse amor silencioso pelo agora, o tipo de serenidade que não depende de circunstâncias. A resistência é o que cria o sofrimento, porque o que dói não é o que acontece, é o que você diz a si mesma sobre o que acontece. Quando o pensamento luta contra a realidade, o coração se parte em dois, entre o que é e o que gostaria que fosse. Mas quando há aceitação, esses dois mundos se fundem, e finalmente, há paz. A mulher estoica entende que o verdadeiro poder é estar bem mesmo quando nada está sob controle. Pense nas vezes em que algo saiu diferente do planejado e, tempos depois, você percebeu que era exatamente o que precisava acontecer. A vida raramente cumpre os nossos planos, mas quase sempre cumpre o propósito. O problema é que o propósito só é visível depois que a poeira baixa, e é por isso que a paciência é uma virtude sagrada. A mulher estoica não se apressa para entender. Ela sabe que a compreensão é filha do tempo e a paz é filha da confiança. A harmonia interior nasce quando você aceita que cada coisa tem seu lugar no todo, até o erro, até a dor, até a espera. O estoicismo não elimina o sofrimento, ele o transcende. Ele ensina que cada obstáculo é matéria-prima para o crescimento e que o que te desafia hoje é o que te molda amanhã. A mulher estoica não diz mais por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. E essa simples mudança de perspectiva transforma o peso em sabedoria. Quando você para de resistir, começa a ver beleza até no que antes chamava de fracasso. Percebe que cada despedida abriu espaço para um novo encontro, e cada perda ensinou a viver com mais verdade. A paz que surge não é eufórica, é estável, não é barulhenta, é densa, profunda, madura. É o tipo de paz que não depende de silêncio externo, porque já existe dentro. O estado estoico da harmonia interior é, na verdade, o retorno à ordem natural da alma. É o momento em que você deixa de brigar com o destino e começa a caminhar ao lado dele. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma sequência de lutas e se transforma em uma dança, onde até o inesperado tem ritmo e até a dor tem beleza. A mulher estoica, então, não busca mais controlar, resistir ou explicar. Ela apenas vive. E viver, no mais puro sentido, é confiar. Confiar no tempo, no caminho e em si mesma. Porque quem confia, finalmente encontra o que sempre buscou. A paz que não precisa de motivo. O silêncio como resposta. Quando a serenidade se torna sua maior força. O silêncio é a linguagem da alma madura.
Ele não é ausência de voz, é presença de consciência. Há um poder quase sobrenatural em não reagir, em não se justificar, em não tentar provar o que o tempo se encarregará de revelar. O silêncio é o espaço onde o ego se cala e a sabedoria fala. E é por isso que os antigos filósofos diziam: o silêncio é o escudo dos fortes. A mulher estoica entende esse poder. Ela já tentou discutir com quem não ouvia, explicar o que o outro não queria entender, justificar o que era evidente. E tudo isso a deixou exausta. Porque falar demais é, muitas vezes, uma forma de tentar controlar a percepção alheia. E o estoicismo ensina que você nunca terá poder sobre o olhar do outro, apenas sobre o seu próprio olhar. O silêncio é a manifestação externa da mente em equilíbrio. Quando você está em paz, não precisa se defender. A verdade se defende sozinha. O silêncio corta o ciclo da manipulação, desarma o ofensor, desnuda o desrespeito. Ele mostra que você já não está mais no mesmo campo de batalha. Enquanto os outros gritam para ter razão, você escolhe a serenidade que vem de já saber o que é. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que a calma diante da provocação. E a mulher estoica vive isso. Ela não responde ao ataque, porque entende que cada palavra dita sob emoção é uma semente plantada no campo do caos. Ela observa, respira e deixa o tempo falar. E o tempo, sempre justo, revela o que o barulho tenta esconder. Mas o silêncio estoico não é frieza, é elegância espiritual. É o gesto nobre de quem prefere preservar a própria paz a vencer uma discussão. É a sabedoria de entender que não é necessário se explicar para quem já decidiu não compreender, e que a energia que você desperdiça reagindo é a mesma que poderia estar usando para crescer. O silêncio também é um espelho. Ele mostra aos outros o tamanho do próprio ruído. Quem vive do conflito se alimenta da sua reação, e quando você não reage, ele se depara com o vazio. E o vazio é insuportável para quem precisa do caos para se sentir vivo. É nesse ponto que o manipulador se confunde, que o agressor se desarma e que a mulher estoica se torna intocável. O silêncio é a pausa entre o impulso e a sabedoria. É nele que você escolhe quem quer ser diante da dor. E toda vez que você escolhe o silêncio, está dizendo ao universo: eu confio. Confio que a verdade não precisa de gritos, que a justiça tem seu tempo, que a serenidade é mais poderosa do que qualquer resposta apressada. A mulher estoica transforma o silêncio em um ato de presença. Ela fala quando é necessário e quando não é. Ela permite que o próprio comportamento fale por ela. E o que ele diz é simples: nada me abala, porque nada me pertence além da minha paz. Essa é a força invisível da mulher serena. O magnetismo que não vem do discurso, mas da energia. Ela não impõe respeito, ela inspira. Ela não exige atenção, ela a atrai. E isso é o que o estoicismo chama de autoridade interior. O poder de ser ouvida mesmo quando não se fala. O silêncio, quando nasce da compreensão, é o som mais alto que existe. Ele ecoa em quem tentou te desestabilizar, reverbera em quem duvidou de você e se transforma em respeito sem precisar de confronto. A mulher estoica aprendeu que a serenidade é a voz da alma em estado de domínio. E essa voz, mesmo muda, é inconfundível. Porque quando você escolhe o silêncio, o mundo se cala para ouvir. E o que antes era barulho se transforma em clareza. E o que antes era luta, vira equilíbrio. Essa é a resposta da mulher que entendeu o segredo do poder estoico. Não reagir é o mesmo que reinar. Quando o universo testa sua paciência, a prova estoica da fé no tempo. Há períodos na vida em que nada parece acontecer. Você faz tudo certo, planta com cuidado, age com virtude, mantém o foco, e ainda assim o retorno não vem. O mundo parece surdo às suas intenções, o tempo parece imóvel, e o silêncio do universo parece castigo. Mas o estoicismo ensina: não é castigo, é lapidação. O tempo nesses momentos não está te punindo, está te preparando. A mulher estoica compreende que a paciência não é apenas uma virtude, é um teste espiritual. É o ponto em que o universo observa se ela confia o bastante para permanecer serena mesmo quando o resultado demora. E é ali, na demora, que a verdadeira fé se revela.
Porque confiar quando tudo dá certo é fácil. Difícil é confiar quando o invisível é a única coisa que te sustenta. Marco Aurélio dizia: o tempo é o escultor de tudo o que vale a pena. E ele tinha razão. A pressa é a inimiga da profundidade. O que cresce rápido se quebra fácil. O que amadurece devagar se torna eterno. A mulher que tenta apressar o destino perde o que o destino estava construindo nela: resiliência, paciência e clareza. O universo tem um ritmo, e a paciência é a arte de dançar conforme ele. Mas a mente impaciente acredita que está parada. Ela quer sinais, confirmações, provas. Ela não suporta o silêncio, porque o silêncio a obriga a olhar para dentro. E o estoicismo ensina que o autodomínio começa exatamente aí, no momento em que você percebe que esperar não é o mesmo que estagnar. Esperar com consciência é um ato ativo. É manter-se pronta sem se desesperar. A mulher estoica sabe que o tempo é um aliado, não um inimigo. Ela não mede progresso pela velocidade, mas pela consistência. E essa é a diferença entre quem força e quem flui. Quem força busca resultados imediatos. Quem flui confia no processo. Ela entendeu que a pressa é a filha do medo e a paciência é a mãe da sabedoria. Quando o universo parece em silêncio, ele está te observando, vendo se você aprendeu a lição anterior, a de não se apressar em plantar, a de não insistir no que não floresce, a de não tentar controlar o relógio da vida. Ele quer saber se você confia o bastante para seguir, mesmo sem ver. Porque quem só age quando tem garantias não confia, calcula. E o amor pela própria jornada não cabe na matemática do controle. Há uma beleza silenciosa em quem espera com fé. A mulher estoica não se desespera porque aprendeu a diferenciar pausa de perda. Ela sabe que há ciclos invisíveis acontecendo, sementes germinando no escuro, conexões se formando no invisível, respostas amadurecendo na distância. E é por isso que ela sorri quando o tempo atrasa. Porque sabe que o que vem, vem completo. A paciência estoica é um tipo de oração sem palavras. Ela diz ao universo: eu confio em ti mais do que confio em mim. E o universo, grato por essa entrega, começa a alinhar tudo. As peças que pareciam desconexas se encaixam. As portas que pareciam trancadas se abrem. E aquilo que parecia perdido volta, no momento exato, do jeito certo, na medida perfeita. A mulher impaciente busca o controle. A mulher estoica busca o tempo certo. E o tempo certo não chega quando ela exige, chega quando ela está pronta. O universo não se atrasa. Ele apenas espera que você se torne a versão capaz de receber o que pediu. Porque o que chega antes da hora se perde. Mas o que chega depois da paciência, permanece. No fim, o tempo não é cruel com quem confia. Ele apenas quer saber se a tua fé é maior do que a tua pressa. E quando é, o universo se inclina a teu favor. Porque o tempo, no estoicismo, não é o inimigo da mulher sábia. É o mestre que ensina a arte mais difícil de todas, a de esperar sem perder a paz. Quando o destino diz não, a sabedoria estoica de aceitar o que não é seu, existem nãos que soam como fim, mas são, na verdade, um desvio sagrado. São portas que se fecham com estrondo, amores que terminam sem aviso, sonhos que evaporam no meio do caminho. E ainda assim, o estoicismo sussurra: tudo o que é negado a você também é proteção. O destino não retira, ele redireciona. Mas, para enxergar isso, é preciso a coragem de aceitar o não, como parte da ordem natural da vida. A mulher estoica aprendeu, depois de muitas quedas, que o apego é o maior inimigo da paz. Porque o apego é a tentativa do ego de convencer o universo de que ele sabe o que é melhor. Mas o universo não negocia com o ego. Ele obedece à harmonia. E a harmonia não se curva à insistência, apenas à consciência. Quantas vezes você já implorou para algo continuar, e anos depois, agradeceu por ter acabado? Quantas vezes acreditou que perderia tudo, e acabou encontrando a si mesma? Esse é o paradoxo da sabedoria. A dor de agora é o alicerce da gratidão de amanhã. Mas só quem aceita o não com serenidade consegue chegar ao sim que realmente importa. O estoicismo chama isso de amor fati,
amar o destino. Não apenas suportá-lo, mas amá-lo em sua inteireza, mesmo quando ele parece injusto. Porque o destino não é contra você. É o caminho que te leva de volta a você. O que é negado hoje é o que te poupa de uma queda amanhã. O que é tirado é o que te libertaria de uma prisão disfarçada de conquista. E o que termina é o que precisava terminar para que o novo pudesse começar. A mulher estoica não luta contra o não. Ela o observa. Ela entende que a recusa do universo é uma forma de direção. E enquanto o mundo grita perda, ela escuta propósito. Porque o silêncio do destino não é vazio, é construção invisível. Sêneca escreveu: não acontece nada ao homem que a natureza não o tenha preparado para suportar. Essa é a essência do não estoico. Confiar que se algo te foi negado, é porque o que é teu não precisa ser forçado. O que é verdadeiro não exige insistência, se mantém por afinidade. A mulher estoica sabe: o amor, o trabalho, a amizade, o sonho. Tudo o que é genuíno se encaixa com suavidade. O que exige dor constante, controle e esforço extremo é resistência ao fluxo natural. Aceitar o não é um ato de coragem espiritual. É olhar para a perda e dizer: eu confio, mesmo sem entender. É se desprender da ideia de merecimento e abraçar a ideia de coerência. Porque o universo não entrega o que você quer. Entrega o que você está pronta para sustentar. E às vezes, o não é apenas a pausa necessária para que você amadureça o suficiente para receber o que pediu. A mulher estoica não se ajoelha diante do destino. Ela caminha ao lado dele. Ela sabe que o tempo que leva é o tempo que molda, e que o que é negado hoje é apenas o que ainda não está pronto. Por isso, quando o destino diz não, ela não se desespera, não força, não implora. Ela agradece. Agradece pela clareza, pela economia de dor, pela sabedoria que virá depois. E segue. O não do universo é, muitas vezes, a resposta mais amorosa que ele poderia te dar. É o jeito dele dizer: eu sei que você quer, mas ainda não é o momento, ou não é o caminho. E a mulher estoica, em sua serenidade, entende: o que é seu não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Quando o destino fecha uma porta, ele não está te punindo. Está apenas te guiando até a janela que você ainda não percebeu. E quando essa janela se abre, você entende o que o silêncio tentava te dizer desde o início. Nada do que é para você precisará ser forçado. O poder invisível da rendição. Como soltar o controle ativa a força do universo. A palavra rendição assusta porque, na superfície, parece fraqueza. Mas, na verdade, é o ato mais corajoso que uma alma desperta pode realizar. Rendição, no sentido estoico, não é desistir, é reconhecer o limite do próprio domínio. É o momento em que a mulher deixa de lutar contra a maré e começa a flutuar. E nesse instante, tudo o que antes parecia resistência começa a se alinhar. O estoicismo ensina que o universo é regido por uma razão divina, o Logos. Tudo o que acontece tem uma lógica, mesmo quando o ego ainda não a entende. A rendição é o gesto da alma que confia nesse Logos, que aceita o invisível como parte do visível. Porque quem tenta controlar o tempo perde energia, mas quem se entrega ao fluxo do tempo ganha sabedoria. Rendição é parar de tentar empurrar o rio. É entender que o rio já sabe o caminho e que o esforço para controlá-lo é o que te faz cansar. A mulher estoica percebe que quanto mais luta contra o inevitável, mais se afasta do equilíbrio. Mas quando solta, quando finalmente solta, o universo respira junto. E de repente, portas se abrem, situações se resolvem, pessoas se aproximam, não por coincidência, mas por sintonia. A rendição não é ausência de ação, é ação inspirada. É agir quando o coração está calmo, não quando o medo está gritando. É escolher o momento certo de fazer e o momento sagrado de esperar. Sêneca dizia: apressa-te devagar. E essa frase contém todo o segredo da rendição. Mover-se em harmonia com o tempo, e não em disputa com ele. A mulher que se rende à sabedoria da vida deixa de viver em tensão constante. Ela não precisa controlar para confiar. Ela não precisa prever para se sentir segura.
Ela apenas observa e age com propósito. E o universo, que sempre responde à frequência da alma, começa a conspirar a favor dela. Não porque ela pediu mais, mas porque ela resistiu menos. Há uma força invisível que se ativa quando você solta. É como se a vida dissesse: finalmente posso trabalhar. Porque o controle bloqueia, mas a rendição abre caminhos. O controle exige, a rendição convida. E o universo sempre responde melhor aos convites do que às exigências. A mulher estoica aprendeu que há duas formas de viver: pela luta ou pela confiança. E ela escolheu a segunda, não porque seja mais fácil, mas porque é mais verdadeira. Ela entendeu que o medo faz barulho, mas a fé é silenciosa. E que é nesse silêncio que os milagres acontecem. O milagre não está em mudar o mundo, está em mudar a forma como você o percebe. Rendição é o instante em que o coração e o destino respiram no mesmo ritmo, quando a mente para de forçar e o corpo para de resistir. Quando a vida deixa de ser uma corrida e se torna um caminhar. É o momento em que a mulher percebe que a calma é mais poderosa que o controle e que o verdadeiro poder não está em segurar, mas em confiar. A mulher que se rende à ordem do universo não perde o rumo, encontra o centro. Ela não se perde nas circunstâncias, se ancora na sabedoria. E ao fazer isso, descobre o segredo que poucos compreendem. A rendição é o ponto em que a força humana encontra a graça divina. Quando você solta, o universo te segura. E quando confia, tudo se encaixa. Porque a vida, ao contrário do que te ensinaram, não precisa ser dominada, apenas compreendida. E quem compreende, já venceu. A liberdade que surge quando você confia no invisível. O último passo do desapego estoico. Há um tipo de liberdade que o mundo não entende, porque ela não é física, nem visível, nem mensurável. É a liberdade que nasce quando a mente finalmente para de lutar contra o que não pode controlar. Quando o coração aceita que nem tudo precisa de explicação. E quando a alma compreende que o invisível governa o visível com mais precisão do que qualquer plano humano. A mulher estoica aprendeu, com o tempo e a dor, que o invisível é o espaço onde a vida realmente acontece. É lá que o destino se costura, onde as sincronicidades se alinham, onde o improvável ganha forma. Mas para enxergar esse movimento é preciso fé. Não a fé ingênua da espera passiva, mas a fé racional de quem confia no fluxo porque reconhece a ordem dele. O controle nasce da dúvida, a confiança nasce da compreensão. E o estoicismo ensina que a sabedoria está em agir sobre o que depende de você e entregar o que não depende. Essa é a fronteira da liberdade. Tudo o que ultrapassa esse limite é sofrimento. Tudo o que o respeita é paz. Quando você confia no invisível, algo mágico acontece. As coincidências deixam de ser coincidências. As pessoas certas aparecem no tempo certo. Os atrasos se revelam como proteções, e os silêncios, antes dolorosos, passam a soar como mensagens divinas. O universo começa a dialogar com você, não por palavras, mas por sinais. E o que antes parecia desordem se mostra como sincronia perfeita. A mulher estoica vive nesse estado de atenção tranquila. Ela não força os sinais, mas os reconhece. Não cria expectativas, mas permanece aberta. Porque a confiança é isso: abrir as mãos e ainda assim continuar inteira. Ela aprendeu que o invisível não é ausência, é construção sagrada. E que cada pausa tem um propósito, mesmo quando o propósito ainda não pode ser visto. Marco Aurélio dizia: aceita o que o destino te traz, pois foi feito para as tuas necessidades. Essa aceitação é o ápice da liberdade estoica. É o momento em que a mulher para de tentar controlar o roteiro e passa a apreciar o filme. Ela entende que a vida não precisa obedecer ao seu plano para estar funcionando perfeitamente, e que o invisível, quando respeitado, trabalha com mais sabedoria do que o ego jamais seria capaz. Confiar no invisível é o ato mais revolucionário de quem vive num mundo obcecado por controle. É dizer ao universo: eu não preciso ver para acreditar, eu sinto. E essa entrega desperta uma força silenciosa e luminosa, porque quem confia vibra diferente. A mulher que confia se move com leveza, fala menos, dorme melhor, atrai sem precisar pedir.
Ela se torna magnética, não pelo que faz, mas pelo que emana. A liberdade estoica é interna. Ela começa no instante em que você percebe que nada fora de você tem o poder de perturbar o que já foi compreendido dentro. O controle prende, o medo limita, o ego exige. Mas a confiança liberta. Liberta da ansiedade, do passado, da necessidade de aprovação. Liberta da ideia de que a vida precisa seguir a sua vontade para ser perfeita. E nesse estado, a mulher estoica entende o paradoxo final. Quanto mais ela solta, mais tudo se encaixa. A fé no invisível é o elo entre o humano e o divino. É o que transforma o acaso em destino, o medo em sabedoria e o caos em harmonia. E a mulher que alcança esse ponto não precisa mais controlar, porque ela já vive no ritmo da ordem universal. No fim, a liberdade estoica não é escapar da vida. É participar dela sem ser arrastada. É dançar com o tempo, rir com o imprevisto e abraçar o desconhecido com serenidade. Porque quem confia no invisível já entendeu que o que realmente importa nunca se vê, mas sempre se sente. E é nesse sentir, silencioso e sagrado, que a mulher estoica encontra sua mais alta forma de poder. A paz que vem de saber que tudo está exatamente como deve estar. A mente serena como imã, o segredo estoico de atrair sem perseguir. Existe uma energia invisível que só flui quando a mente está tranquila. Ela não se força, não se conquista, se emana, e é por isso que os antigos sábios diziam: a serenidade é a forma mais elevada de magnetismo, porque tudo o que é caótico repele, mas tudo o que é calmo atrai. A mulher estoica aprendeu isso observando a própria vida. Enquanto corria atrás, tudo fugia. Enquanto tentava convencer, perdia o encanto. Enquanto se explicava demais, diminuía o próprio valor. Mas quando começou a silenciar, quando parou de provar, quando aprendeu a simplesmente ser, algo mudou. As coisas começaram a vir até ela, naturalmente, suavemente, inevitavelmente. E esse é o verdadeiro poder da mente serena. Ela não persegue, ela magnetiza. O controle cria escassez, o equilíbrio cria abundância. Porque o controle vibra no medo, medo de perder, de errar, de não ser suficiente. Mas o equilíbrio vibra na confiança, a certeza de que o que é seu já te reconhece. E quando a mulher alcança essa consciência, ela deixa de correr atrás do que está fora e começa a cuidar do que está dentro. E, ironicamente, é isso que faz tudo o que é verdadeiro correr atrás dela. O estoicismo ensina que o mundo exterior é apenas o reflexo da mente. Se a mente está em desordem, a vida parece confusa. Mas se a mente encontra o centro, até o caos parece dançar em harmonia. A serenidade é essa força invisível que alinha o que parecia impossível. Ela é o campo silencioso que reorganiza o destino. E a mulher estoica, em sua calma inabalável, se torna um eixo no meio do turbilhão. O que poucos entendem é que a serenidade não é passividade, é domínio. Domínio sobre as próprias reações, sobre as emoções impulsivas, sobre o desejo de controlar o tempo. A mente serena observa antes de agir, escuta antes de falar, compreende antes de julgar. E é essa pausa, essa respiração entre o impulso e a ação, que muda tudo, porque nessa pausa mora o poder. A serenidade é magnética porque é rara. O mundo vive em ruído, em urgência, em pressa. E a mulher calma se destaca porque representa aquilo que todos secretamente desejam: estabilidade. As pessoas se aproximam dela não porque ela tenta agradar, mas porque ela transmite o que falta nelas: paz. E é por isso que o silêncio da mulher estoica é tão atraente. Ele não busca atenção, mas inspira respeito. Marco Aurélio escreveu: a mente que permanece calma, mesmo em meio ao caos, já governa o universo. Essa frase define o magnetismo estoico. Quando você domina o próprio interior, o exterior se curva. Não porque o universo te serve, mas porque você vibra em sintonia com ele. A mulher que alcança esse estado não precisa correr. Ela caminha e o caminho se abre. Ela não precisa se provar. Sua presença já é argumento. Ela não precisa falar alto. Sua energia é a voz. A serenidade é a linguagem dos sábios, das almas antigas, das mentes despertas.
Ela é o ponto final das inquietações, o refúgio da consciência, o perfume invisível que precede a realização. A mulher estoica sabe: tudo o que for verdadeiro virá no tempo certo. E o tempo certo nunca chega pela força, mas pela vibração. Quanto mais calma ela se torna, mais a vida se alinha, porque a paz é o terreno onde o destino floresce. No fim, o segredo de atrair sem perseguir é simples e profundo. Não é sobre correr atrás, é sobre se tornar. Tornar-se o que você busca. Tornar-se a serenidade que quer encontrar. Tornar-se a harmonia que quer viver. E quando isso acontece, o universo reconhece e responde. A mulher estoica não precisa pedir. Ela apenas existe em estado de equilíbrio. E por existir assim, tudo o que é seu a encontra. Porque o ímã não se move, ele apenas vibra. E o coração sereno, quando vibra em paz, tem o poder de atrair até o impossível. O equilíbrio entre razão e fé. A ponte estoica entre o controle e a confiança. Há um ponto sutil, quase invisível, onde a razão e a fé se encontram. É o ponto onde o pensamento se curva diante do mistério, e o mistério se torna compreensível à luz da razão. Os estoicos chamavam esse ponto de Logos, a inteligência divina que permeia todas as coisas. E compreender isso é entender o segredo da vida equilibrada. Agir com lucidez e confiar com serenidade. Durante muito tempo, a mulher acreditou que precisava escolher entre pensar e crer, entre o raciocínio frio e a entrega espiritual. Mas o estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em unir ambos. Usar a razão para agir corretamente e a fé para aceitar o que foge ao controle. A razão é o farol que ilumina o caminho. A fé é o vento que move o barco. Sem o farol, você se perde. Sem o vento, você não avança. E é por isso que a mulher estoica caminha com ambos. A mente desperta e o coração confiante. Ela analisa, mas também sente. Ela planeja, mas também escuta o invisível. Ela sabe que o controle racional é necessário para manter a direção, mas a confiança espiritual é o que permite que a vida aconteça em harmonia. Esse é o equilíbrio sagrado. Agir sem ansiedade e esperar sem passividade. O pensamento lógico te ensina o como. A fé te lembra o porquê. A razão te mostra o método. A confiança te revela o sentido. Quando essas duas forças se unem, nasce uma sabedoria que não se abala com o tempo. A serenidade de quem compreende que o destino é uma coautoria entre o humano e o divino. A mulher estoica entende que o controle é útil até o limite do possível. Depois disso, ele se torna peso. E o que vem depois do limite da razão é o território da fé, o lugar onde o intelecto se rende à inteligência universal. Ela não abandona a lógica, mas a expande. Porque quem confia, sem entender tudo, demonstra uma fé que a razão não anula, apenas respeita. Marco Aurélio dizia: aceita o que o destino te traz, pois o que te acontece foi tecido junto contigo. Essa frase é o retrato perfeito dessa união. A razão entende o tecido, a fé aceita o tear. E a mulher que compreende isso vive em estado de leveza. Ela faz o que pode, com sabedoria, e descansa no que não depende dela, com fé. A razão mantém seus pés no chão. A fé ergue seus olhos para o céu. Uma te protege do engano, a outra te liberta do medo. E juntas, elas te colocam no único lugar onde a alma encontra descanso, o presente. Quando o coração e a mente trabalham juntos, o medo se dissolve. O futuro deixa de ser ameaça, e o passado deixa de ser prisão. Porque a mulher que confia na razão e na fé não precisa mais escolher entre entender e acreditar. Ela vive no equilíbrio perfeito entre o controle sábio e a entrega consciente. Esse é o segredo do estoicismo feminino. Agir com clareza, entregar com confiança, aceitar com amor. Nem fria como o racionalismo, nem cega como a fé sem reflexão, mas inteira, consciente, serena. No fim, o equilíbrio entre razão e fé é o que transforma a mulher comum em alma desperta. Porque ela já não luta contra o destino, ela o compreende. E essa compreensão é o ápice da sabedoria estoica. Controlar o que pode ser controlado e confiar no que não pode.
com a mesma serenidade. O retorno ao centro, como a mulher estoica, encontra paz mesmo em meio ao caos. Há um momento na jornada de toda mulher em que o mundo à sua volta parece desabar. Planos se desmancham, pessoas mudam, certezas se tornam cinzas. E é nesse ponto que o estoicismo revela seu verdadeiro propósito. Não o de controlar o caos, mas o de permanecer inteira dentro dele. A mulher estoica sabe que o caos é inevitável. A vida é feita de ciclos de expansão e retração, de marés que vêm e vão. Mas o segredo não está em tentar impedir as ondas, está em aprender a flutuar. E flutuar, no sentido mais profundo, é retornar ao centro. O centro é o lugar onde nada externo te define, onde o barulho do mundo se dissolve no silêncio da alma. É onde a força não é esforço, mas consciência. Marco Aurélio escreveu: "A alma que permanece em si mesma é invencível." Essa é a essência do retorno ao centro, uma alma que já não depende de estabilidade externa para sentir paz. Ela entende que o controle das circunstâncias é uma ilusão. A única coisa que realmente pode ser dominada é a própria mente. E é esse domínio, silencioso, paciente e profundo, que faz dela uma fortaleza em meio ao caos. A mulher estoica observa o tumulto sem se perder nele. Ela não nega a dor, mas também não a dramatiza. Ela permite que o sofrimento a atravesse sem deixá-lo morar, porque ela sabe que toda emoção é como o vento. Vem, sopra e passa. E que o sofrimento, quando acolhido com consciência, se transforma em sabedoria. Essa é a alquimia do espírito sereno, transformar o que fere em força. Retornar ao centro é voltar à essência, ao que não muda quando tudo muda. É fechar os olhos e lembrar-se de quem se é, antes dos rótulos, dos medos, das expectativas. É relembrar o poder do silêncio, o valor da pausa, a grandeza de simplesmente existir. E nesse silêncio interno, a mulher descobre algo grandioso. O caos do mundo não pode abalar o que já é paz dentro dela. A mulher estoica caminha entre ruínas e flores com a mesma expressão serena. Não porque não sente, mas porque aprendeu a sentir sem se perder. Ela chora, mas não se desespera. Cai, mas não se entrega à queda. Ela se recolhe, respira, observa e volta. Sempre volta. Porque a força dela não está em nunca cair, mas em sempre retornar. O retorno ao centro é, na verdade, o retorno à fé racional. Aquela fé que não ignora o real, mas confia que o real tem propósito. A mulher estoica entende que o caos não é o oposto da ordem, é o seu prelúdio. Toda transformação começa no desconforto, toda clareza nasce da confusão, e toda paz verdadeira se conquista primeiro na tempestade. Por isso, quando o mundo tenta desestabilizá-la, ela apenas se ancora. Volta à respiração, volta ao agora, volta ao que pode controlar, sua atitude, seu olhar, sua serenidade. E, nesse simples ato, ela recupera o poder que o caos tentou roubar. Porque quem volta ao centro se reconecta à força que move o universo, a mesma força que cria estrelas, mares e destinos. O retorno ao centro é o ponto final do controle e o início da liberdade. É quando a mulher deixa de reagir e começa a responder, quando o impulso dá lugar à sabedoria e a pressa se transforma em presença. E é ali, nesse estado de lucidez tranquila, que ela se torna o que sempre foi, um espelho da ordem universal. No fim, a mulher estoica não busca escapar do caos. Ela busca compreender o que ele veio ensinar. E ao fazer isso, ela descobre a verdade que os antigos sábios já sabiam. A paz não é o oposto da tempestade, é o centro silencioso que existe dentro dela. Quando você solta, o universo te segura. O legado da mulher estoica. Chega um ponto na jornada em que você olha para trás e percebe: nada do que parecia caos foi em vão. Cada perda, cada espera, cada silêncio, tudo fazia parte de um desenho maior. O que um dia você chamou de injustiça era lapidação. O que chamou de fim era recomeço. E o que chamou de vazio era espaço sendo aberto para o novo florescer. A mulher estoica entende, ao fim dessa caminhada, que o poder não está em controlar, mas em confiar.
que a força não é rigidez, é fluidez, e que o verdadeiro domínio não é sobre o mundo, é sobre si. Ela se tornou, enfim, o que o estoicismo sempre quis ensinar, um reflexo da ordem invisível do universo. Ela aprendeu a caminhar sem medo, a esperar sem desespero e a amar sem posse. Aprendeu que o tempo não é inimigo, mas aliado, e que o silêncio não é ausência, é proteção. Hoje, ela não busca mais que tudo se alinhe. Ela é o próprio alinhamento. Porque quando o coração encontra o equilíbrio, o mundo ao redor se reorganiza por consequência. O estoicismo feminino é a arte de viver com grandeza sem precisar de palco. É o poder de manter a alma calma num mundo que ruge. É a sabedoria de transformar dor em propósito, perda em clareza, solidão em força. A mulher estoica não grita, ela irradia, não implora, ela confia, não disputa, ela compreende. E é justamente por isso que o universo a favorece, porque ele reconhece em sua vibração a mesma harmonia que o sustenta. Ela descobriu o segredo que tantas buscavam. Tudo se alinha quando você para de forçar, porque o controle é o peso e a confiança é o voo. E quem aprende a soltar o que não pode segurar, descobre que o vento nunca foi inimigo, apenas convite. O mundo pode ser instável, as pessoas imprevisíveis, o futuro incerto, mas dentro dela existe um lugar que não se abala. É o centro silencioso da mulher estoica, onde o ruído não alcança, onde a pressa não entra, onde a fé é tranquila. Ali, ela respira fundo e lembra: não há nada fora de ordem, há apenas coisas ainda não compreendidas. Ela já não teme o desconhecido, o abraça, já não foge do tempo, o respeita, e já não luta contra o destino, caminha ao lado dele, em paz. Porque quando o ego se cala, o universo fala, e o que ele diz é simples e eterno. Tudo está como deveria estar. Confie. A mulher estoica sorri. Não porque tudo está resolvido, mas porque, pela primeira vez, ela entendeu. Não precisa estar. Ela aprendeu a ser o que o mundo tenta tirar. Calma, presença, sabedoria. E com essa serenidade que o tempo não apaga, ela segue, leve, livre, inesquecível. Porque no fim, o verdadeiro magnetismo não está em dominar o mundo, mas em ser tão alinhada com ele que o mundo se curva em silêncio.